Aula de corrente elétrica. A corrente elétrica é um movimento ordenado de elétrons que vão do menor potencial para o maior potencial. Isso quer dizer que elas vão do ponto de menor energia para o ponto de maior energia. Ou seja, é o fluxo de elétrons no fio no decorrer do tempo. Como calcular essa corrente elétrica? Se a corrente elétrica é o fluxo de elétrons, quer dizer, o número de elétrons que passa no fio durante um certo tempo, esse número de elétrons que passa no fio é a carga elétrica que nós já estudamos, onde carga elétrica é o número de elétrons vezes a carga elementar em relação ao tempo, ou seja, I, que é a letra, o símbolo da corrente elétrica, é igual à carga elétrica Q no decorrer do tempo, ΔT. Então, I é corrente elétrica, cuja unidade no sistema internacional é o ampere, Q é a carga elétrica em Coulomb, e ΔT é o intervalo de tempo em segundo. A unidade de corrente elétrica ampere foi uma homenagem ao cientista francês, físico francês, André-Marie Ampère, que nasceu em 1775 e morreu em 1836. Além de físico, ele era filósofo, cientista e matemático e dedicou seus estudos ao eletromagnetismo. Porém, o uso da fórmula para cálculo da corrente elétrica ocorre apenas quando essa corrente elétrica é constante. Quando ela for variável, ela vai ser expressa através de um gráfico, onde na vertical nós teremos a corrente elétrica I em ampere, na horizontal nós teremos o tempo em segundo, e então aqui essa reta vermelha é a reta do gráfico. Portanto, para calcular a carga quando temos corrente elétrica variável, nós vamos usar a propriedade do gráfico. E a propriedade diz que para achar a carga, basta achar a área do gráfico. Nesse caso aqui, a figura formada da linha vermelha até o eixo do tempo é um triângulo, onde a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Pode ocorrer de ser um trapézio. Daí, nesse caso, a área do trapézio é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Sentidos da corrente elétrica. Nós temos dois sentidos da corrente, o sentido real e o sentido convencional. O sentido real, como o próprio nome fala, é o que realmente acontece, é o movimento dos elétrons no fio. Então, esses elétrons vão do polo negativo para o polo positivo. O sentido convencional foi o sentido adotado pelos cientistas, que é o contrário, é quando a corrente vai do polo positivo para o polo negativo. Seria então o movimento das cargas positivas no fio. Foi o sentido adotado pelos cientistas. Então, aqui à nossa direita, nós temos uma figura de um circuito simples, onde aqui nós temos uma pilha ou bateria, a corrente fluindo aqui no fio, que é o condutor de eletricidade, e a lâmpada utilizando essa energia. Então, nós temos aqui os dois sentidos da corrente. O real, que é o que realmente acontece, indo aqui do polo negativo para o positivo, escrito aqui em azul.
E temos o sentido convencional, que é aquele que é utilizado nos circuitos elétricos, em vermelho, então indo do polo positivo para o negativo. Então, é esse sentido que nós iremos utilizar nos exercícios. Tipos de corrente elétrica. Temos dois tipos: a corrente elétrica contínua e a corrente elétrica alternada. A corrente elétrica contínua é quando os elétrons fluem num único sentido no fio, apenas num único sentido. Os exemplos de aplicação são pilhas e baterias. A corrente elétrica alternada, como o próprio nome diz, ora os elétrons vão de um lado, ora do outro. Então, eles vão ficar alternando de um lado e um de outro, e essa alternância ocorre 60 vezes por segundo aqui no Brasil. Então, a gente diz que a frequência de oscilação dessa corrente elétrica é de 60 Hz. Exemplos de aplicação: usinas hidrelétricas, termoelétricas e nucleares. Portanto, a corrente que chega às nossas casas, no comércio, nas indústrias, nas escolas, é a corrente alternada. Como é feita a distribuição de energia elétrica, desde a usina até chegar às nossas casas? Veja, essa corrente que chega às nossas casas, ela é alternada. Mas por que é alternada e não a contínua? Acontece que somente a corrente alternada pode ter a sua voltagem alterada. E essa alteração é feita através de um transformador. Mas por que eu vou ter que alterar a voltagem da corrente elétrica? Vamos entender. Acontece que as usinas, elas ficam longe das cidades. Então, para fazer essa distribuição, ela é feita através de fios, de condutores. E, quando os elétrons passam nos fios, eles se atritam entre si e com o material do fio, e esse atrito gera calor. Então, parte da energia elétrica é transformada em calor. Esse fenômeno é chamado de efeito Joule. Então, para minimizar essas perdas de energia em forma de calor, o que foi feito? Foi então diminuída a corrente elétrica, foi feita uma diminuição na corrente elétrica. Mas ao fazer isso, acabou diminuindo também a potência. E então, isso não é interessante economicamente. Portanto, para que não ocorra a diminuição da potência, foi aumentada a tensão. Por isso, então, a gente chama de fios de alta tensão. Como elevou-se a tensão das usinas de 10.000 volts para 300.000 volts, a potência ficou inalterada. Então, ocorreu o seguinte: diminuição de corrente, aumento de tensão, e a potência permaneceu a mesma. Então, durante a transmissão, nós observamos nas estradas as torres de alta tensão. Acontece que, ao chegar na cidade, não serão utilizados 300.000 volts, essa alta tensão. O que vai ocorrer? Existe a subestação, onde vai ocorrer uma diminuição de tensão de 300.000 volts para 13.800 volts para serem utilizados nas indústrias. Nas ruas, nós temos outros transformadores que vão diminuir essa tensão de 13.800 volts para 110 volts ou 220 volts para uso comercial ou residencial. Exemplo de aplicação: uma corrente elétrica com intensidade de 8 amperes percorre um condutor metálico. A carga elementar é E igual a 1,6
vezes 10 a menos 19 coulombs. Determine o tipo e o número de partículas carregadas que atravessam uma seção transversal desse condutor por segundo e marque a opção correta. Leitura e interpretação do texto. Então, nós vamos tirar os dados. Corrente elétrica I igual a 8 amperes. Carga elementar E igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Ele quer saber o tipo e o número de partículas. Então, ele quer saber N igual a interrogação que passa nesse condutor por segundo. Então, ΔT, intervalo de tempo, 1 segundo. Bom, ele quer saber, na resolução, o tipo de partículas. Então, são os elétrons que vão atravessar o fio. Então, a parte teórica está aqui, os elétrons. Agora, ele quer saber o número de elétrons que atravessa o fio. Bom, primeiramente, nós vamos usar a fórmula da corrente elétrica. Corrente elétrica é igual a carga elétrica que passa no fio durante um certo tempo. Então, no lugar de corrente elétrica I, vamos substituir 8 amperes. Igual, carga elétrica, não sabemos, copia a letra Q. ΔT é o intervalo de tempo, 1 segundo, substitui 1. Bom, se eu quero saber o Q, ou 1 que está dividindo, passa multiplicando. 8 vezes 1, 8. Carga elétrica é em coulombs. Você pode usar ΔQ ou só Q, tanto faz. Agora, a fórmula de carga elétrica. Carga elétrica é igual ao número de elétrons vezes a carga elementar E, que é a matéria que a gente estudou anteriormente a esta. No lugar de ΔQ, de carga elétrica, vocês vão substituir o 8 coulombs, igual o número de elétrons é o que eu quero saber. Então, copia. Vezes E, que é a carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19. Como eu quero saber o N, o E que está multiplicando vai lá embaixo dividindo. Então, vai ficar N igual 8, que é a carga, dividido pela carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Aqui a operação matemática com potências é número com número, potência com potência. Então, 8 dividido por 1,6 vai dar 5. O 10 a menos 19 vai subir, então o expoente que era negativo fica positivo. Portanto, o número de elétrons que passa no fio é 5 vezes 10 a 19 elétrons. Portanto, você observa que esse número de elétrons que atravessa o fio é muito grande. Então, a alternativa correta é a letra B. Valeu, pessoal! Nossa aula chegou ao fim. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no meu canal do YouTube. Valeu, pessoal! Até a próxima!